Olá, super queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje é quinta-feira, depois do Carnaval de 2021. Então é o dia, vamos ver que dia é, 18 de fevereiro de 2021. E aí nós vamos estudar, sugestão minha, o capítulo 20 de João, né? Porque não teve reunião no sábado de Carnaval, na Aliança, para que se cumprisse a tradição, e então nós estamos estudando lá Mateus, terminamos agora o capítulo 21, mas como estamos com esse sábado livre, eu achei interessante, porque agora, lá em Mateus, já está na reta final para a crucificação, né? Já o capítulo 21, Jesus já entrou em Jerusalém, já expulsou os vendilhões do templo, e ele já está se preparando, ainda não teve a última ceia. Deve estar na terça-feira ou quarta da semana da crucificação, que vai acontecer na sexta. A Santa Ceia vai ser na quinta. E aí eu estava lendo o capítulo 20 de João, é um capítulo assim muito inspirado, né? E também já é logo após a morte de Jesus, e é quando eles descobrem, né, que Jesus não está lá no túmulo, né, que há uma outra vida mesmo, né, que aquilo tudo que Jesus falava tinha a ver, que eles começam a ver que vai se consolidando. Então é um capítulo que eu diria que o Evangelho de João só tem 21 capítulos. Ele fica ali entre o Ato dos Apóstolos e é quase uma introdução ao Ato dos Apóstolos, né? E os evangelhos, o que os outros evangelhos também narram. Eu gosto mais do de João, porque João narra, ele não põe em primeira pessoa porque ele era modesto, mas ele é a pessoa que viu os fatos, né? Principalmente esse daí, né? Que ele sai correndo lá na frente do Pedro. Então eu vou ler um pouco. Não, melhor começar contando a história, né? O que acontece em capítulo 20 de João? Todos os últimos capítulos, no caso de João é o penúltimo, mas se você pegar os últimos capítulos dos outros evangelistas, né? O Marcos, o Lucas e o Mateus, no último capítulo começa como vai começar esse aqui, tá? Que é quando a Maria ou as Marias encontram um túmulo vazio. Então ele diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, que era o terceiro dia depois, ele foi crucificado na sexta, e aí o povo já conta o dia 1, sábado dia 2 e domingo dia 3, né? Eu sou uma pessoa matemática, eu só considero que completou um dia no dia seguinte, entendeu? Mas é comum, inclusive para cálculo de missa de sétimo dia, é feito assim, né? No dia que a pessoa morre é o dia 1. No primeiro dia da semana, então era domingo, é o domingo de Páscoa. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. A pedra era uma pedra enorme, roliça, que o sepulcro era um sepulcro de José de Arimateia, que ele tinha preparado esse sepulcro, era um sepulcro virgem, né, uma cavada na pedra, e era no meio de uma horta, né? Daí em alguns evangelhos aparecerem o horteleiro, né? E aí ela viu essa pedra girada. Aqui fala só de Maria Madalena, mas nos outros evangelistas, o Lucas diz que tinha uma pequena multidão de mulheres. Nos outros dizem que ela estava acompanhada
da irmã de Maria, era Maria Madalena e da Salomé, enfim. Mas o João está dizendo que só tinha ela. Aí correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo. O outro discípulo é ele, João, tá? A quem Jesus amava. Eu já expliquei isso, né? Que esse João aí, o João Evangelista, ele é primo de segundo grau de Jesus, mas na tradição deles, como a Salomé, a mãe dele, era prima de primeiro grau, era chamado prima irmã, ela era irmã dele, considerada irmã dele. O filho dela Jesus era tio do João. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. E disseram-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu correndo com o outro discípulo. O outro discípulo é João, que está escrevendo o Evangelho. Saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. João tinha 23 anos, Pedro já era cascudo, já tinha uns 30, que era a idade que as pessoas morriam na época. Então Pedro era velho para a época. E então, assim, o João chegou primeiro. Correu mais apressadamente que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou, em respeito. Você vê, respeito ao mais velho, né? ao mais sábio. Cadê? E não entrou. Chegou, pois, então, Simão Pedro. Aí o Simão chegou, que o seguia. E entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O sudário, né? E que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não sabia a Escritura. Aí olha que lindo, né? Aí você vê, né? Eles tinham ouvido aquilo tudo, mas não tinham entronizado. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia. Não sabiam, já tinham ouvido, Jesus tinha falado isso para eles, mas eles achavam que era figurado, que era uma parábola. Então, tornaram, pois, os discípulos para casa. Só que Maria estava chorando fora. Aí Maria ficou lá, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e aí ela viu 2 anjos lá, sentados aonde o corpo do Cristo tinha sido colocado originalmente, né? E aí ficava um anjo na cabeceira e o outro ao pé. E aí os anjos perguntaram: por que choras? Aí ela falou: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde puseram. Aí, tendo dito isso, que ela foi para trás, aí ela reparou que tinha um homem atrás, e ela achou que era o José de Arimateia, ou, como aparece em alguns textos bíblicos, o horteleiro. O horteleiro era o cara que cuidava da horta. Esse sepulcro ficava dentro de uma horta. E era de José de Arimateia, mas nunca tinha sido usado. Aí ela falou, deu aquela esbarrada, e aí o homem falou: mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o horteleiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dizei-me, onde o pusestes? Eu o levarei. Ela achando que ela estava falando com o hortelão. Mas aí o homem responde: Maria. Ela, voltando, disse-lhes: Raboni, que quer dizer mestre.
Disse-lhes então Jesus, era Jesus, ela não tinha reconhecido de imediato. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Olha quanta informação, né? Mas os outros evangelhos não têm isso, os outros 3 não têm. Porque isso é iniciático demais, né? Porque não me detenhas, né? Não fica me segurando aqui, porque ainda não subi para o meu Pai. Que era uma obrigação da evolução dele. Ele mudou de grau crístico, né? Nessa jogada aí, de vir à Terra, cuidar dessa encarnação aqui, dessa Terra, vamos dizer uma fraternidade, dessa humanidade terrestre, que era dele. Então ele veio, e ele vir aqui passar por tudo isso, para ele foi uma prova. Até porque ele está também gerenciando essa humanidade, fazer sua transição também. Então, ele falou, não fui para meu Pai, mas vai para os teus irmãos, aí vai lá e fala o que você viu, essa conversa que você está tendo comigo, né? Aí Maria Madalena voltou lá e anunciou aos discípulos, né? Isso aí. Olha, eu encontrei com ele disse que depois vai subir, ainda não foi. Primeiro dia. Aí, chegada, pois, à tarde daquele primeiro dia, o povo, aqui o João não fala, a maioria não acreditou nela. Tá, senta aqui, toma um copo d'água, querida. Senta aqui, vou te abanar, tá muito quente. Você ficou lá, né? Aí, chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, então ele está fazendo questão de dizer, é 3 dias depois da crucificação. O primeiro dia da semana, como todo mundo sabe, é domingo, não é segunda. Repara que segunda já tem o nome de segunda, né? Domingo, que é o primeiro dia da semana, cerradas as portas onde os discípulos estavam, porque o Jesus já tinha orientado eles para isso, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhes, a paz seja convosco. Com tudo fechado, negócio mal iluminado, eles quietinhos, com medo dos judeus, mas eles também são judeus. Eles estavam com medo dos judeus que geriam as sinagogas. Na realidade, os escribas e fariseus, os principais dos templos, anciãos, os que professavam a religião mosaica. Aí deu sorte, aí pôs-se no meio dela. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado onde o lanceiro enfiou a lança aqui, lado direito, aqui na costela, né, que saiu água e sangue. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, olha só, muitos sinais, né? Tudo bem, o lugar mal iluminado, estava a casa toda fechada, eles ficavam quietinhos lá dentro, fugindo dos judeus. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, receberei o Espírito Santo. Aquele a que perdoaste, blá, blá, blá. Peraí. Ora, deixa eu ver aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, mas aí quando Tomé chegou, você imagina, estava todo mundo menos o Tomé. Mas é claro que isso já é, né, tanto alvo da iluminação, quanto uma questão de burilamento para Tomé. Né? Tomé era um dos 12. Tomé, a igreja também vai depender de Tomé sair pregando. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, mas Tomé disse para eles, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar do cravo,
e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Entende quando eu falo que é muito difícil? Eles passaram 3 anos lá seguindo Jesus. Claro, cada um tinha pequenas, né? Tem mais à frente, mais atrás, né? O João, esse João que escreve o Evangelho, que é chamado discípulo mais amado, ele tinha 23 anos e uma evolução só, né? Tanto é que ele vai, Jesus confia à mãe, Maria, Maria, esse é o teu filho. Fala, João, essa é a tua mãe. Então, ficaram ali fazendo, e João cuidando dela materialmente, até o final da vida. Eles moraram juntos até o final da vida. José já tinha morrido há muito tempo. Entendeu? E João vai ter uma vida dedicada à propagação do Evangelho. Ele ainda vai escrever 3 epístolas, 3 cartas. Ele vai escrever o Evangelho dele com 80 anos ou mais. Né? Ele vai ser o último Evangelho a ser escrito e depois ainda vai escrever o Apocalipse, que é o livro que fecha a Bíblia. Fecha o Novo Testamento e fecha a Bíblia. Você tem ideia do que é isso? Essa honra, né? De você escrever o livro que fechou o livro dos livros, né? Para o Ocidente, para quem é cristão. Para quem é cristão e para quem é da lei mosaica, da religião mosaica, os judeus, né? Porque pega só a primeira parte, o Velho Testamento. Então, ele fala isso. Aí, o que acontece? 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulos, mas crente. Para Tomé. Aí o Tomé, meu Senhor meu, Deus meu, né? Ele fica maravilhado. Aí Jesus fala com ele: porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram, que terão que ser todos os outros que vieram depois, né? Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão descritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, qual é a mensagem, capítulo 20 de João? No 21 é onde é o último capítulo. É mostrando que foram necessários muitos fenômenos físicos. Os fenômenos físicos de cura, de cura basicamente, né? Eles vieram ao longo de toda a peregrinação, todo o apostolado de Cristo, que era a maneira de chamar a atenção, chamar o povo. O povo vem pela dor, é para curar a ferida, é para tirar a lepra, é para tirar um sofrimento interno, e naquela época eles não tinham muita noção das coisas, era até para ressuscitar. Minha filha morreu, ou está à morte, né? O senhor não poderia lá resolver? Aí Jesus fez também, né? Em alguns casos, ele diz até que a pessoa não estava morta, como a filha de Jairo, como Lázaro, né? Mas, de qualquer forma, ele trouxe a vida porque ele realimentou lá as ligações e fez a pessoa despertar do transe, né? Daquela hibernação. Então,
Isso a vida inteira foi necessário e ainda hoje é muito necessário, né? Então, eu exorto, eu reconheço, felizes dessas pessoas que vão às reuniões de estudo, né? As pessoas que sentem que cada reunião de estudo, que você conhece um pouquinho mais do Cristo, da mensagem, do Espiritismo, que ajuda a clarear todos esses fenômenos, né? E a função do Cristo, isso daí, e que você sente que isso vai servir para você, né? Porque a pessoa que vai lá para estudar, ela está mais propensa, quando sair, a aplicar aquilo que ela já está sedimentando o conhecimento. Então, a importância é ir na reunião, sim, estudar, sim, e quando sair da reunião, aplicar o que aprendeu lá. E ele está mostrando isso aqui, ele está fazendo os fenômenos para os apóstolos, não é nem para o povão. O povão viu lá, ele transformou num casamento. Imagina você num casamento, acabou o vinho, traz 4 tonéis, eram coisas assim, centenas de litros, parece que cada tonel daquele tinha 25 litros. Ele transformou 100 litros de água em vinho. E depois que o povo bebeu, disse que o vinho era melhor do que o da primeira leva. Entendeu? E aí ele, com 5.000 pessoas, ele transforma a multiplicação dos pães, né, e dos peixes, né? Então, você atrai curando as dores. Não adianta, né? Como o próprio Espiritismo diz, tem 2 caminhos, né? Ele ensinou o caminho do amor. Isso tudo que ele ensinou aí, que está nos evangelhos, é o caminho do amor. É o atalho. Aí o cara, mas assim, você pode fazer diferente? Ih, claro que pode. Aí o cara vai lá, ele faz o que ele quiser. E fica milhares de anos até, né? A gente não está vendo aí um monte de gente que você vê que veio da Idade Média, tá sendo dada assim a última oportunidade da pessoa. Porque aí o planeta vai ascender, vai mudar de vibração, e a pessoa lá na Idade Média, querendo queimar gente, queimar livro, que a pessoa nem lê, né? Então, para que livro, né? E a pessoa, essas marcas aí que todo mundo conhece, né? Fazendo aquele negócio da vacina, que há 100 anos atrás teve revolta da vacina, aí o cara agora também, ele chegou até aqui, porque não é uma criança que está fazendo isso. O cara chegou aqui e tomou dezenas de vacinas. Na hora que a criança nasce, já toma um montão de vacina, né? E aí ele está encrencando com essa. Da onde ele tirou isso, gente? Né? São espíritos que estavam aí, né, que estão aí ranhetando e que estão, olha, é a última chance, ou vai ou racha. Porque como tem uma palestra do Divaldo, é um livro também que ele lançou agora, né, que está rodando por aí, que é o seguinte: esses aí, quando forem, eles já não encarnam aqui não. Já vai começar a preparação para ir lá para procura um outro mundo, e eles não vão procurar, quer dizer, são os guias e protetores espirituais, né? Que eles não têm nível para isso, né? Mas já vai começar a imantação, a adequação da vibração com um outro mundo, para reunir esse povo todo, né? Botar numa nave espacial etérea, né? Ectoplásmica, para mandar lá para outro mundo. Porque a gente está nessa do fenômeno a vida inteira. Então, assim, mas por que Jesus já apareceu para Tomé, né? Os outros não. Os outros, tinha gente que pensava que nem Tomé, mas não falava. Mas Jesus sabia, né? Então, na verdade, quando ele faz para Tomé, ele já faz mais para meia dúzia, que estava pensando a mesma coisa. Mas não dizia, tinha vergonha. Então, quando ele faz, ele aparece, o que ele está fazendo ali? Desde o início.
Ele pegou pessoas que não estavam prontas. Por si só, elas não estavam prontas. Não estavam prontas em outros aspectos desse negócio da fé. Entendeu? Olha, isso é fé. Você creu porque você viu. Felizes daqueles que não creram e viram. E não viram e creram. Então, ele pegou as pessoas de coração bom. No que era o cerne, que é a coisa mais difícil, é empatia. Uma palavra que está sendo usada, né, agora não é à toa, né? É a palavra do momento. Bota aí no Google que você vai ver o que acontece. É a única coisa que se fala. Porque se fala na empatia, mas se fala... Por que se fala muito na empatia? Porque o momento é de empatia, de você se solidarizar com os outros, e você vê um monte de movimentos de não empatia. E não é uma ou duas pessoas. São centenas. Está entendendo a última chance? É claro que não é... Cada um está num nível, cada um vai responder de uma maneira diferente, assim como Jesus andou lá pela Galileia e ele pegou aquelas pessoas cuja a característica mais difícil já estava resolvida. Era a empatia, era o amor ao próximo, era desenvolver isso aí. Agora, assim, o conhecimento, não sabia ler, não sabia falar, isso é tudo secundário. Porque isso aí, numa encarnação, você resolve. Né? A menos de uma encarnação. Vai para lá, quando volta, já nasce num outro lar, aprende a ler desde pequenininho e pronto, acabou. Então, aí o raciocínio lógico, essas coisas. Ele pegou as pessoas que já estavam prontas lá dentro, aqui. Né? O Cristo interno, assim, estavam prontas imediatamente? Não, faltava isso aí que ele está falando. Olha a fé, olha, homens de fé. E aí, quando ele vier, depois do Pentecostes, e aplicar lá aplicar o curso de 40 dias, né? Ele vai, finalmente, eles vão ter o coração amadurecido e eles, então, vão estar prontos para serem o Espírito Santo na Terra, né? Aí ele já deu uma soprada neles, assim, para imbuí-los do Espírito Santo, mas eles não foram batizados ainda no Espírito Santo. Que isso só vai acontecer seria, logicamente, o próximo capítulo, que é o seguinte, é o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, que vem depois. Quer dizer, aqui é capítulo 20, ainda tem o 21 que vai fechar tudo. E do João. E aí de João pula para Atos dos Apóstolos. É claro que esse encadeamento é um encadeamento didático, né? A gente sabe que esses livros foram escritos mais ou menos contemporâneos, né? Até com as cartas de Paulo. Embora as cartas só venham depois de Atos dos Apóstolos. Mas as cartas certamente foram escritas antes de Atos dos Apóstolos ou concomitantes. Porque o Paulo ia viajando, ele levou muitas décadas viajando e ia escrevendo para as comunidades, porque não tinha nenhum evangelho escrito. Depois é que vai. Entendem? Então, o evangelho de João, ele é muito, assim, interessante. Essa descrição, ela está um pouco diferente, esse início, nos outros evangelhos, tá? Mas isso é porque os outros evangelistas, eles não estavam presentes, eles ouviram as pessoas contar. Então, no outro, Maria e a Maria, irmã de Cleofas, a Maria, que era cunhada, né, da Maria, a irmã do José, estava lá com a Maria Madalena na porta, fazendo vigília, aí apareceu, aí teve um terremoto, que é até uma versão que foi filmada. Tem um terremoto e a pedra se desloca, entendeu? E os guardas que estavam guardando o túmulo saem correndo, com medo. Tem outras versões. Mas é tudo... Né? Por que João não fez igual? Porque, de novo, isso não é o fundamental.
né? A maneira, o formato não é fundamental. Fundamental é a mensagem. Então, que nós possamos ter uma excelente semana, que nós possamos estar juntos ao Cristo e que possamos todos os dias exercitar essa ligação, esse contato com o Cristo em silêncio, recolhidos ao nosso templo e em ação quando saímos à rua e formos para a vida cotidiana e mesmo dentro de casa com outros parentes, né, em contato com outras pessoas que convivem conosco. Então, que assim seja, Senhor, e que a graça do Cristo esteja conosco agora, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado.